Minhas queridas crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, voltamos hoje aqui para nossa aula de ciências. Hoje, quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Olha só, Escola Meta Júnior, segundo ano fundamental, da professora Girlene, alunos do matutino e do vespertino, tá? Então, nós vamos hoje estudar as partes das plantas e suas funções. Olha que linda a imagem que nós temos aqui de folhas, flores, frutos, caule ou tronco, sementes, raiz. Então, nós vamos estudar aqui hoje um pouquinho, vamos conhecer mais as partes das plantas, tá bom? Estudando aí com vocês, nós vamos precisar do livro, tá? O livro nós vamos iniciar na página 86, unidade 6. Acompanhe a leitura e a explicação da professora através do seu livro. Ela irá utilizar o livro digital para explicar para vocês sobre as partes das plantas. Vamos lá, então, abrindo o livro. Aqui está, tia Gerlene também abriu o livro dela, o livro digital, disponibilizado pela Editora do Brasil, para acompanhar melhor junto com os meus alunos, né? Ela disponibilizou aí para cada professor, acompanhar junto com os alunos as atividades e principalmente a teoria, né? O que é teoria? Leitura, você aprender através do ouvir, do ver e do ouvir. E o que ele diz para nós nas partes da planta? O corpo da maioria das plantas é formado pelas seguintes partes: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, tá? Então, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, cada um tem o seu objetivo. Vamos entender qual é o objetivo de cada um deles dentro de uma planta, assim como nós, seres humanos, seres vivos, a planta também, como um ser vivo, ela tem as partes, assim como nós temos, né? Membros, né? Pernas, nós temos joelhos, nós temos membros inferiores e membros exteriores, né? Superiores e inferiores também. A planta também tem aí as suas partes, cada uma, tá? Vamos começar aqui pelas folhas. Por meio delas, as plantas respiram. Olha, folhas, assim como nós, seres humanos, sabia? Que as plantas também respiram? Então, por meio das folhas, elas respiram. Transpiram, elas suam e produzem o próprio alimento. Olha só a importância da folha para as plantas. Por meio delas, as plantas respiram, transpiram e produzem o próprio alimento. Ok, nós temos flores, olha aqui a florzinha, que linda. Temos flores, elas dão origem aos frutos e às sementes. Então, elas dão origem, qual que é a função das flores? Originar os frutos e as sementes. Passando para esse outro lado de cá, olha o fruto. Nós temos aí frutos. Neles ficam as sementes. Alguns frutos, como a goiaba, tem muitas sementes. Você já percebeu? Já comeu goiaba? Você gosta de goiaba? Ontem falamos da carambola. Hoje estamos falando da goiaba. Ontem não, anteontem, na aula de língua portuguesa, falamos da carambola. Hoje nós estamos falando da goiaba. Você gosta de goiaba? E você já percebeu que a goiaba tem duas cores? Nós temos a goiaba branca e temos a goiaba vermelha. E aí você já percebeu que ambas têm muitas sementes por dentro? Elas têm bastante sementes. Caule. Caule sustenta a planta e transporta nutrientes como água e sais minerais das raízes ao restante da planta, tá? Então, a função dele é transportar nutrientes, como a água, sais minerais das raízes ao restante da planta, para dar vida à planta, né? Mais saúde para ela. Quando você aduba, quando você coloca uma terra boa, fofa a terra, temos que fofar a terra da planta para que ela fique bonita, né? Aí o caule tem essa função
de sustentar a planta, mas também de transportar os nutrientes. Quando você aguou a planta, é ele que vai levar a água, sais minerais e nutrientes. E aqui nós temos a semente, ó, depois do que falamos aqui das flores que dão origem aos frutos, os frutos guardam as sementes. E a semente? Ficam dentro dos frutos. São elas que originam novas plantas. Isso aí nós já vimos também, né? Ao plantar, ou muda ou semente, nesse caso que a gente está falando da semente, ela origina nova planta. Vai dar uma nova plantinha aí para você. E aqui, por último, nós temos raízes. Fixam a planta ao solo e retiram dele nutrientes como a água e sais minerais. Então, vamos ver novamente? Raízes fixam a planta, ou seja, o pé segura, né? Ao solo e retiram dele nutrientes como água e sais minerais. Também para manter a planta aí viva, né? Tranquila. Sais minerais, nutrientes que as plantas e outros seres vivos necessitam para a sua sobrevivência. Que são sais minerais? São nutrientes que as plantas e outros seres vivos necessitam para a sua sobrevivência. Ok, então nós aprendemos agora sobre as partes da planta. Qual é a função de cada uma, ok? Vamos ver sobre a reprodução? Elas também reproduzem. Lembra do ciclo? Nasce, cresce, pode se reproduzir e morre, né? Esse é o ciclo. Ciclo de quê? Dos seres vivos. Assim também funciona com as plantas. Isso nós vimos na semana passada, na quinta-feira da semana passada, estudando sobre as plantas. Há dois modos de uma planta se reproduzir, isto é, dar origem a outra planta. A semente é plantada na terra e germina. São exemplos do feijoeiro e o abacateiro, tá? Então, a semente é plantada na terra e germina. Como exemplos, nós temos o feijoeiro e o abacateiro. Olha aqui, semente de feijão germinando e o feijoeiro crescendo. Aqui plantou a semente, né? Aqui ela começou a soltar a raiz germinando e aqui ela começou a crescer. 2. A partir de uma muda, que é um pedaço de caule ou folhas de uma planta já crescida, que dá origem a uma nova planta. Então, a partir do momento que você planta uma muda, agora não é mais semente, agora já é a muda. São os exemplos do pé de cebola, a bananeira e a cana-de-açúcar, tá? Exemplos: pé de cebola, a bananeira e a cana-de-açúcar. A cebola é o caule da planta. Ela pode funcionar como uma muda, isto é, dar origem a um novo pé de cebola. Olha que legal! Essa é a cebola chamada cebola de cabeça. Só que você sabia que se você tiver uma terra boa, adubada, e você plantar a cebola de cabeça, ela vai dar origem a uma nova planta e vai nascer folhas aqui. Transforma na cebolinha, né? Para se reproduzir e se desenvolver, a maioria das plantas terrestres precisa de água, ar, terra fofa, luz e calor. Para se reproduzir e se desenvolver, a maioria das plantas terrestres precisa de água, ar, terra fofa, luz e calor. Ok? Muito bem, então você já aprendeu aí um pouquinho sobre as partes da planta e para que serve cada um e como plantar, semente ou muda, ok? Aqui nessa parte nós temos uma atividade, só que a tia Girlene pede que você deixe ela um pouquinho aí, nós vamos fazer ela assim, tá? Só que nós vamos pular essas duas páginas aqui e vamos para esta daqui, que ele vai falar sobre o uso das plantas na alimentação. Então, a tia Girlene vai explicar para você e aí depois a gente retorna para essas outras páginas para fazer a atividade, ok? Vamos ver então. Como é o uso das plantas? As plantas ou vegetais servem de alimento para muitos animais, entre eles os seres humanos, de remédio, de material de construção e tem outras utilidades, como as apresentadas a seguir. E aqui nós vamos ver como funcionam as plantas na alimentação. Nós nos alimentamos de uma variedade muito grande de vegetais, como frutas, verduras, legumes e cereais, arroz, trigo e milho.
Para ter alimentação suficiente, cultivamos essas plantas, tá? Então, o que ele falou das alimentações? Das variedades, que é muito grande, de vegetais como frutas, verduras, legumes e cereais. Nós temos o arroz, trigo e o milho. Aqui, o que ele fala para nós? Plantação de trigo em Santiago, Rio Grande do Sul, lá no estado, né, do Rio Grande do Sul. Plantação de trigo. Galinhas, olha os animais. Galinhas alimentando-se com grãos, sementes de milho cultivado. Tá vendo? Serve também para alimentar os animais. O ser humano planta também para alimentar os animais, que cria para uso próprio. Por exemplo, para obter carne, leite ou ovos, né? Então, a carne aí do boi, do porco, da galinha, do peixe, né? Leite, que vem das vaquinhas, né? Das cabras, ou ovos, que vem das galinhas, das patas, né? Saiba mais da codorna, para quem gosta de ovo de codorna. O Saiba Mais fala para você assim, te pergunta, te faz uma pergunta. Você conhece alguma pessoa vegetariana? Tia Girlene, o que é isso, uma pessoa vegetariana? São pessoas que, por motivos como alergias ou por opção pessoal, não comem carne, embora muitos vegetarianos consumam outros produtos de origem animal, como ovos, leite e derivados. Alguns optam por não se alimentar de nenhum deles, tá? Então, são pessoas vegetarianas, ou como ele diz, talvez por alergia ou por opção, né, que é manter um corpo fitness, né, ou talvez até porque não gosta mesmo da carne, não comem, não consome carne, né? Embora muitos vegetarianos consumam outros produtos de origem animal. Ou seja, ele não come a carne, mas ele come o de origem, como ovos que vêm da galinha, da codorna, né, da pata, o leite e os derivados, né, da vaquinha, como queijo, requeijão, iogurte, Danone. E alguns optam por não se alimentar de nenhum deles, nem dos derivados e nem da carne, ok? Muito bem, então nós vimos aí sobre essas origens, sobre os vegetarianos e sobre a planta na nossa alimentação. No livro, nós vamos parar aqui a teoria, mas vamos voltar nas atividades. O que você vai fazer aqui na atividade? Esta página é 88, aí você volta seu livro na página 88. Atividades. Ligue cada parte da planta à frase correspondente a ela. Aqui você vai ler todos esses retângulos coloridos e vai ligar onde você já aprendeu. Ih, tia Girlene, mas eu já esqueci. Então, volta na teoria, olha aqui. Volta aqui nas partes da planta para você conhecer cada uma delas. Leia novamente. Talvez você não conseguiu gravar, né, nesse momento de pandemia, como é videoaula, talvez se distrai, faz barulho e você não conseguiu gravar todos esses aqui, ó, as partes da planta, para que serve. Volta novamente na página 86, leia, vai lá na 88 e responda, ligue aqui, ó, cada uma a sua função. Depois ele vem na número 2 e fala para você assim, complete as lacunas corretamente. A mesma coisa, você vai ler a dá origem a sementes e frutos. Quem que dá origem? Ah, tia Juliana, eu não me lembro. Volta lá na página 86 e 87 também tem. E aqui você vai ler e vai responder, vai escrever. Tia Juliane, precisa letra maiúscula? Não, o livro já começou com letra maiúscula, então você pode colocar minúscula aqui na lacuna. O que é lacuna? São as linhas que estão vazias, ociosas, você vai preencher. 3. Complete as frases corretamente com as palavras do quadro. Que quadro? Esse retângulo aqui, ó. Na verdade, ele não é um quadro, ele é um retângulo. Ar, fofa, semente, terra, muda. Onde é que vai entrar? Vai entrar aqui nas lacunas, ó, nas linhas. Mas para isso você tem que ler. Comece lendo e depois vai respondendo. Primeira leitura, depois a resposta, que é para não correr o risco de você errar. Não chute, que se você chutar, você pode errar, tá? Na próxima, número 4. A próxima é 89. Enumere cada sequência de imagens abaixo, conforme a legenda. Número 1 será planta reproduzida por meio de muda, e a número 2 será
planta reproduzida por meio de semente. Tia Juliane, o que eu faço? Você vai colocar os números nesses dois quadrinhos aqui, ó. Tem um quadrinho em cima e tem um quadrinho embaixo. Coloque o número dentro dele. Número 5, complete o diagrama de acordo com as definições abaixo. Aí você vai ler tudo isso aqui e vai respondendo. Teve dúvida? Volta lá na teoria novamente, tá bom? E aqui vem um desafio. Número 6, desafio. Indica uma planta que não tem nem flor nem fruto. Você pode pesquisar na internet ou você pode perguntar para a mamãe, se você não conhece, não sabe qual é a mamãe. Fala aí para mim uma planta que não dá flor e nem fruto. Ela não pode ter nem flor e nem fruto. É somente a planta, ok? E aí a tia Juliane vai esperar você responder. Você pausa o vídeo, responde as duas páginas, 88 e 89, e volta lá no vídeo novamente para a gente corrigir, ok? Então, estou aguardando vocês. Vamos lá? Voltando, então, ó, nós falamos da reprodução das plantas, nós falamos da semente, nós falamos da muda, como funciona. No uso das plantas na alimentação, apareceram em vários alimentos, né, que são através das plantas, são vegetais. E agora vamos corrigir as atividades. Tia Girlene vai começar aqui pelo tronco, tem um tronco desenhado. O meu está escrito, o seu está desenhado. Qual é a função dele? Você ligou, produz o alimento da planta. Folha. Opa, desculpa, a tia Juliane leu errado. Tronco sustenta a planta. Nossa, mil perdões. A tia Juliane estava olhando para o de baixo e leu, tá? Perdão. Tronco, tronco ou caule, tá? Algumas plantas são chamadas de caule, outras plantas são chamadas de tronco. Ela sustenta a planta, lembrando que não é galho, tá? É tronco, sustenta a planta. E a folha produz o alimento da planta. Então você vai ligar lá no roxinho, no lilás. E a raiz absorve água, tá? Lá tá águas, no seu texto tá águas e nutrientes. Aqui está apenas água. Absorve água. Semente forma uma nova planta. A semente forma uma nova planta. O fruto protege as sementes. O fruto protege as sementes. E a flor dão origem aos frutos e sementes, ok? A flor dá origem aos frutos e às sementes. Corrigida número 1, vamos para 2? Complete as lacunas. Flor, mas primeiro a tia Juliane vai ler para você qual é a frase. Quando eu respondi flor, a frase ficou da seguinte maneira: a flor dá origem à semente e fruto. Letra B, a resposta é raiz. E é a raiz que prende a planta na terra. Letra C, caule. O caule conduz o alimento para todas as partes da planta, ok? Corrigida número 2, vamos para número 3, complete com as palavras do 4. Na letra A, você vai responder com terra, fofa, ar. Como ficou a frase? As plantas, de modo geral, se desenvolvem em terra rica em nutrientes e fofa, onde entram o ar e a água. Mas a sua resposta é terra, fofa, ar, ok? Na letra B, você vai responder com semente, muda. Como vai ficar a frase? A planta pode se reproduzir a partir de semente ou de muda. Tia Juliane, mas eu coloquei o contrário, eu coloquei muda e semente. Tudo bem, não tem problema, tá? O importante é que você responda, não é com outra palavra, só pode ser com essas duas, semente e muda ou semente, tá ok? Muito bem. Na outra página, na 89, enumere cada sequência. Número 1 é a planta reproduzida por meio de muda. Então, o primeiro quadrinho vai ser 1. Número 2, planta reproduzida por meio de semente. Então, o outro quadrinho vai ser 2. Ok? Muito bem. Continuando 5, complete o diagrama. Número 1, folha. Número 2, fruto. Número 3, raiz. Número 4, caule. E número 5, flor.
Folha, fruto, raiz, raiz com Z, tá? Caule e flor. E a 6 é o desafio. Ele fala para você, indica uma planta que não tem flor e nem fruto. A tia Jolene vai deixar algumas sugestões. Eu sei que você já respondeu, mas a sugestão é a samambaia, musgo, xaxim, cavalinha e etc. Isso quer dizer que tem muito mais plantas, tá? Mais um exemplo aí, samambaia. M antes de B, olha a língua portuguesa. M antes de B. O musgo, o xaxim, a cavalinha e etc. Ok? Enfim, chegamos na nossa agenda, 17 de setembro. Hoje, abra sua agenda no dia 17 de setembro, só que você vai copiar a agenda, mas antes eu quero que você preste atenção na tarefa de casa de língua portuguesa. A tia Jolene vai dar uma explicação aí para você. Ela vai falar sobre acento circunflexo. Você já conhece, né, o acento circunflexo. E aí ele fala para você que na página 154, leia as palavras pêssego, cômoda, buquê. Nas palavras pêssego, cômoda e buquê, há um sinal sobre as vogais e O. É o acento circunflexo. O acento circunflexo é usado para sinalizar que o som dessas vogais é fechado. O agudo é aberto, o circunflexo é fechado, como em metrô, três, bebê. Indicar a sílaba tônica de certas palavras como ciência, cânfora, tá ok? Então, não somente o agudo indica a sílaba tônica, o circunflexo também, tá? Ele te ajuda a indicar. E aí vem as atividades para você fazer. Na 154 tem uma atividade e na 155 você vai dar continuidade até a número 4. E você já conhece esse acento, né? É o acento do vovô, ok? E o acento da Goiânia, que a gente escreve no cabeçalho, e todos os dias aparece Goiânia, ele também tem um acento circunflexo. E agora você vai terminar as atividades, tá bom? Então, ciências é que nós fizemos agora, já está corrigida, 88 e a 89, mas deve ser anotada na nossa agenda, porque é as atividades de rotina, isso fora as leituras que nós fizemos, né? E, meu amor, estudar a tabuada de multiplicação do 4 e 5. Grande abraço da tia Gerlene. Olha, um beijo para você, um grande abraço, meu. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação na aula de ciências de hoje, e assim como em todas as aulas, tá bom? Faça aí as suas atividades, não deixe para fazer depois, faça hoje língua portuguesa, a tia Gerlene irá corrigir para você. Mas quando eu for corrigir, eu não posso esperar você fazer, porque você já teve aí, ó, uma porção de dias para fazer a atividade. Está marcada para hoje? Faça hoje, 17 de setembro. Ok? Beleza? Tudo bem? Então, ó, tranquilo. Se tiver alguma dúvida sobre ciências ou sobre o acento circunflexo, pode pegar o celular e chamar a tia Girlene. Tia Girlene está sempre a postos para ajudar você que está aí do outro lado da tela, você que está assistindo videoaula. Um beijo para você e até amanhã na nossa próxima aula. Eu espero todos vocês, ok? Um beijo.